O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pelas forças das palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde de coração. Quem perdoar, vai ser perdoado. Quem não perdoar, não vai ser perdoado. Quem obedecer a Jesus Cristo, com a sua graça, pedir a misericórdia, receberá. Quem fizer charminho, ficar achando que Deus é mau, né? Que Deus é... padre, mas achar que Deus é mau é uma blasfêmia. Isso está no coração da gente. Será que você não percebeu, né, com profundidade, que quando você está tudo embrulhado por dentro, você não está meio zangado com Deus? Não, padre, isso não existe não. Eu e Deus, nosso relacionamento assim, é nas nuvens. Parabéns para você nessa data querida. Nós acabamos de ouvir a leitura falando de Elias. Elias tinha suas dificuldades para entender os desígnios de Deus. Jeremias também, né? Jonas, São Pedro, São Paulo. Será que nós... Não, padre, meu relacionamento com Deus está zerado, está uma beleza. Padre, eu estou levitando, eu e Deus, nós somos amigos inseparáveis. Graças a Deus, hein? Depois você vem, me procura e me dá a receita. Hoje cheguei aqui de manhãzinha para atender as confissões, Jesus exposto. Cheguei aqui e falei: Jesus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão, Jesus, para aqueles que não creem, não adoram, não vos amam. Quer dizer uma coisa para o Senhor, Jesus: não é nada com o Senhor, viu, Jesus? Nem com o Senhor, nem com o Pai e nem com o Espírito Santo. Não é nada com Nossa Senhora e nem São José, nem os anjos e santos. Não é nada com a tua igreja também, Jesus.
nem com a tua igreja e nem com as pessoas aqui da capela, da paróquia, com as pessoas daqui. Não é nada com as pessoas, Jesus. Não é nada com a minha família. O problema está em mim, Jesus. Eu sou o problema. Eu te amo, Jesus. Vou lhe atender um pouquinho de confissão. Essa foi a minha oração hoje cedo. Será que você tem coragem de rezar assim? Ou o problema está nos outros? Está em Deus? Está nas coisas? Difícil uma pessoa rezar assim. Padre, o senhor está dizendo que o senhor é santo? Não, sou realista. Quem me conhece sabe. Por isso que eu tenho poucos amigos. Um dia Santa Teresa d'Ávila, andando para todo lado, ela caiu da carruagem, caiu num riacho, sujou tudo, o coração dela começou a bater mais forte. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Jesus apareceu para ela. Ela falou, o que aconteceste, Teresa? Que sucedeste contigo, minha filha? O que sucedeu, Jesus? Olha que situação que eu estou vivendo aqui. O senhor pergunta. Nossa, Jesus, por quê? Por que para fazer as coisas para o Senhor, para trabalhar para o Senhor, para fazer o bem, para rezar, para organizar as coisas, para arrumar a igreja, para atender as confissões, por que para fundar os mosteiros, abrir os carmelos? Jesus, por que é tão difícil trabalhar para o Senhor? Aí Jesus falou assim para ela, olha, é porque é assim, Teresa, que eu trato os meus amigos. Aí Santa Teresa olhou para ele e falou, agora eu já sei porque o Senhor tem tão poucos amigos. Porque é difícil a gente perseverar uma vida inteira fazendo bem. Começar é para muitos, perseverar é para os santos, já dizia São José Maria Escrivá. E nesse mês do Sagrado Coração de Jesus, coração eucarístico de Jesus, nós temos que pedir a Deus o dom da perseverança. Ou a gente acha que a gente já está lá, né? Será que a gente acha que a gente já está lá na hora da morte, tudo tranquilo, tudo bonzinho, tudo flores, a hora da morte é só vir os anjos me levar para o céu? Tá bom, tá bom. Não é assim que os santos que viveram antes de nós ensinaram. Então, breves palavras de Santo Afonso de Ligório a respeito da nossa perseverança. Ele diz assim: a Santa Comunhão, o coração eucarístico de Jesus, quer nos preservar na graça divina. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. João 6,55. Quando Jesus visita uma alma pela Santa Comunhão, lhe traz todos os bens, todas as graças, especialmente a graça da santa perseverança. O efeito principal do Santíssimo Sacramento do altar é alimentar com este sustento a vida, a alma daquele que o recebe, comunicando-lhe vigor para progredir na perfeição e resistir aos inimigos que desejam a nossa morte eterna. O efeito principal do Santíssimo Sacramento do altar é alimentar com este sustento a vida da alma de quem o recebe, comunicando-lhe grande força, vigor para progredir na perfeição e resistir aos inimigos que desejam a nossa morte eterna. Por isso é que Jesus, escondido no Santíssimo Sacramento, se chama Pão da Vida, Pão vivo descido do céu. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão vivo, pão alimenta. Se é vivo, ele é o próprio Deus que alimenta a nossa alma. Sem Jesus, na Eucaristia, não tem vida na alma. Aquela alma é um pasto deserto, correndo risco dia e noite.
Com o pão terrestre, nós sustentamos a vida do corpo. Assim, este pão celeste sustenta a vida da alma, fazendo-a perseverar na graça de Deus. Está vendo? Se você parar de se alimentar, tomar água, você morre. Se você parar de comungar na graça de Deus, a sua alma definha em vida. E tem muitos, hein? Misericórdia, Jesus. Com esta vantagem, porém, o pão material sustenta e prolonga a vida do corpo até certo ponto e detém a morte só por um breve tempo. Por muito que alguém se alimente bem, afinal, há de morrer um dia. Ao contrário, Jesus disse que a alma que se alimentar devidamente com o pão eucarístico viverá eternamente e nunca mais estará sujeita à morte espiritual. Abre parênteses, padre, o que é morte espiritual? A morte espiritual é quando a gente morrer e a nossa alma se separar de Deus. Santo Tomás de Aquino ensina o que é a morte, né? A morte corporal é quando a alma se separa do corpo, morte física, biológica. E a morte eterna, a morte espiritual, é quando a alma se separa de Deus. Padre, tem como a alma se separar de Deus? Jesus falou sobre isso 17 vezes no Evangelho. A alma, quando se separa de Deus, tem um nome técnico, chama-se inferno. Jesus falou 17 vezes, o catecismo fala e todos os santos falaram e experimentaram. Mas agora, né, nós estamos no século 21, tem um monte de gente inventando a roda, né? Inferno não existe, o inferno está vazio, para que pôr medo nas pessoas? Continua o grande santo doutor da igreja, Afonso de Ligório. Ao contrário, Jesus disse que quem se alimenta devidamente com o pão vivo descido do céu, viverá eternamente e nunca mais estará sujeito à morte espiritual, que consiste na perda da graça. Padre, o que é morte espiritual? É cometer um pecado mortal e perder a graça. Só que tem gente que acha que isso não acontece, né? Não é pecado não. Mas quem é? Quem é você, rapaz? Para dizer o que é pecado, não é? Só Deus pode dizer o que é pecado, o que não é. Bendito seja Deus que a pessoa está arrependida, contrita e procurando a confissão, a reconciliação com Deus. Louvado seja Deus. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra, mas viva eternamente. João 6, versículo 50. Numa palavra, a comunhão, como nos ensina o Santo Concílio de Trento, é a medicina que nos livra dos pecados veniais e nos preserva dos pecados mortais. Está vendo? Se você comunga, naquele momento é destruído os pecados veniais e te preserva de cometer pecados mortais. Padre, o que é o pecado mortal? É o pecado venial que cresce até dar à luz a morte, a desobediência, o ódio contra Deus. Isso é o pecado mortal. Inocêncio III, o Papa, acrescenta que pela sua paixão Jesus Cristo nos livra dos pecados cometidos, mas pela Eucaristia podemos ficar livre daqueles que cometeríamos. Pelo que diz São Boaventura, que os pecadores não se devem afastar da Santa Comunhão pela razão que forem pecadores. Padre, por que eu tenho que me aproximar de Jesus? Justamente porque eu sou pecador, então eu tenho que me aproximar dele. Muito antes, por terem sido pecadores, devem tomá-lo com mais frequência, pois quanto mais alguém se sente doente, tanto mais precisa do médico. São Francisco de Sales ensina: 2 espécies de pessoas devem comungar frequentemente: os imperfeitos, para se tornarem perfeitos. O
Como é que é? Os imperfeitos para se tornarem perfeitos e os perfeitos para se manterem perfeitos. Para de celebrar a missa no Carmelo. Para de dar comunhão para as irmãs. Fecha. Carmelo fecha. Para de celebrar a missa numa paróquia. O padre para de celebrar a missa todos os dias. Para de dar comunhão para as pessoas. Fecha. Acaba. A igreja vive da Eucaristia. Se desejas obter a graça preciosa da perseverança e assegurar a tua salvação eterna, resolve-te comungar as mais vezes que te for possível, conforme o conselho do sacerdote, do teu pároco, do teu diretor, e nunca deixe, por causa de algum negócio terrestre, a Santa Comunhão. Lembra-te que não há negócio mais importante que a salvação da tua alma. Lembra-te que não há negócio mais importante na vida do que a salvação e a santificação. Se não pertences a uma ordem religiosa e vive nos afazeres do século, terás ainda mais precisão de te aproximar de Jesus sacramentado, porque estás exposto a tentações mais graves e mais correntes, e por isso corres mais risco de cair. Não basta, porém, só comungar. Se queres tirar proveito da Santa Comunhão, é necessário que recebas com as devidas disposições. São Luís Gonzaga empregava 3 dias em preparar-se para a comunhão, para comungar, e outros 3 dias para dar ação de graças ao Senhor. Por isso que se tornou santo. Os santos tinham desejo da Eucaristia. Os santos viviam para a Eucaristia. E nós? Vamos pedir a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, a São José, eles que amaram tanto Jesus, cuidaram tanto de Jesus, conviveram tanto com Jesus, vamos pedir uma centelha desse amor que está no coração da Virgem, que seja colocado no nosso. Esse amor que está no coração de São José, que seja colocado no nosso, para que nós também possamos amar Jesus, amar o Santíssimo Sacramento e progredir na fé, na esperança e na caridade. Aqui está a razão da vida de cada um de nós. Se nós formos um pouquinho realistas, nós pararemos de brigar com Deus, pararemos de ficar com infantilismos, revoltadinhos dia e noite contra a Santíssima Trindade, ora com o Pai, ora com o Filho, ora com o Espírito Santo, ora com os 3 de uma vez só. Tem gente magoado com Nossa Senhora porque não recebeu a graça, tem gente magoado com os santos, com os anjos porque não recebeu isso, e tem gente com raiva, e tem gente que está embrulhado, se não está com uma raiva declarada, está com uma raiva oculta, um dessabor, um desânimo, uma tristeza, um abatimento. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O dia que nós tivermos a coragem de ver que a maioria dos problemas da nossa vida está dentro do nosso coração, não em Deus e nos outros, nós começaremos um caminho de santidade. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.